Abra sua Bíblia em Atos capítulo 9. Provavelmente depois de Atos capítulo 2, depois do capítulo 2, trecho mais importante do livro de Atos, um dos eventos mais marcantes da história da igreja, a conversão desse homem que veio se tornar um dos maiores apóstolos, um dos maiores missionários, pastores, plantadores de igreja, o apóstolo Paulo. Nós estamos no movimento aqui no livro de Atos, onde nós vemos Deus realizando a obra de salvação. No capítulo 8, Deus salvou os samaritanos, desprezados, não eram judeus puros, viviam ali como marginalizados. Ainda no capítulo 8, vemos Deus alcançando um africano, um etíope, eunuco, alguém também improvável. E agora nós vemos Deus perseguindo um perseguidor, aquele que viria a ser o apóstolo dos gentios. E quando chegamos no capítulo 10, nós vemos a porta do evangelho se abrindo aos gentios através de Cornélio e sua casa. Então, desde o capítulo 8, nós vamos vendo esse movimento de salvação. Deus alcançando pessoas improváveis para cumprir o seu propósito. E ao olhar para o capítulo 9 de Atos, eu quero meditar no seguinte tema: que a salvação pertence ao Senhor. A salvação pertence ao Senhor. Essa é a tese, é o tema, é o assunto principal aqui em Atos capítulo 9. A salvação pertence ao Senhor. E o texto bíblico diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo, chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem e quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorizações dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome para os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo.
Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém aos que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite, colocando no cesto, desceram-no pela muralha. E tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estavam com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Irmãos, a conversão de Saulo é provavelmente um dos principais acontecimentos da igreja depois da vinda do Espírito em Pentecostes. A conversão de Saulo, ela é narrada em 3 capítulos. Capítulo 9, 22 e 26. E quando nós juntamos os 3 relatos, nós conseguimos ter uma compreensão mais abrangente, mais completa desse evento. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui, dentro desse tema, que a salvação pertence ao Senhor, é que Deus salva quem Ele quer. Deus salva quem Ele quer. No relato de Atos 22, verso 14, narra-se ali uma fala de Ananias a Paulo. No verso 14 ele diz assim: então ele disse, o Deus de nossos pais, de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Então o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade. Não foi Paulo que escolheu ao Senhor. Não foi Paulo que se decidiu por Jesus. Foi o Senhor que escolheu a Paulo. Foi o Senhor que decidiu salvar a este homem, um dos mais improváveis, aquele que era um perseguidor. O texto fala que ele respirava ameaças e morte contra os discípulos. Essa expressão, ela tenta formar uma imagem do que se passava no coração e no íntimo de Paulo. Era a ideia de uma fera, de um predador bufando, pronto a atacar a sua vítima. E ele respirava ira, ódio, ameaça, morte contra os discípulos do Senhor. Quando olhamos para Atos 26, o terceiro registro, quando Paulo se defende diante de Agripa, no verso 9,
ele vai dizer o seguinte: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Isso aqui é Paulo, pelo próprio Paulo. Paulo falando das suas motivações. Paulo falando do seu ímpeto, das suas convicções. Que ele imaginava que estava prestando um serviço a Deus. Que ele deveria perseguir a Cristo e seus discípulos. E ele fala que fazia isso demasiadamente enfurecido. Assim como Lucas registra aqui, respirando ameaças e morte, Paulo ele confirma. Ele fala, era assim mesmo. Era demasiadamente com fúria. Encerrando na prisão, açoitando, fazendo-os blasfemar, dando meu voto para que fossem mortos. E assim ele vai para Damasco, cidade com mais de 200 quilômetros de Jerusalém. E ele vai ali imaginando prestar um serviço a Deus. Ele vai ali perseguir a igreja e o povo de Deus. Ele vai como que um touro, como que uma fera, um animal enfurecido. Mas ele vai ter um encontro que vai transformar a sua vida. Deus salva quem Ele quer, e não quem nós queremos necessariamente. Paulo, ele era um perseguidor e inimigo da igreja. Talvez os crentes ali pudessem pensar, nossa, esse camarada, ele tem que pagar pelo que ele fez. Ele tem que conhecer a Cristo como juiz, ele tem que ser punido pelo que ele fez. Muitas vezes pessoas nos perseguem, nos causam mal, nos prejudicam. E às vezes você dirige a essas pessoas talvez orações imprecatórias. Ah, Deus, pesa a tua mão. Mostra, Pai, ali a tua ira, a tua justiça sobre a vida dessa pessoa. Mas Deus tinha outro plano, que iria trazer mais glória ao seu nome. Que era transformar Paulo, o perseguidor, em um perseguido. Deus manifesta a sua graça a quem Ele quer. E Ele não pergunta a nossa opinião. Ele não pergunta se nós concordamos. Como é que você age quando você vê Deus abençoando e manifestando graça na vida de pessoas que te prejudicaram? Na vida de pessoas que tiveram uma atitude de inimizade, que se colocaram como inimigos sobre a sua vida. Você fica ressentido, como Jonas? Oh, Senhor, Tu vai perdoar essa turma mesmo? O Senhor vai perdoar os ninivitas, nação cruel, injusta, impiedosa? Ele não se alegrou, nem um pouco, com a salvação de Nínive. E assim, talvez muitos crentes também precisem avaliar e entender que Deus manifesta graça a quem Ele quer. E Ele não pergunta a nossa opinião. Ao mesmo tempo, isso vai mostrar o seguinte, meus irmãos, que não há pessoa, o pecador, coração difícil demais para o Senhor. Não há caso perdido para o Senhor. Se esse camarada, se o Saulo de Tarso pôde ser alcançado por essa graça, pôde ser salvo pela graça de Deus, qualquer um pode. Basta Deus querer revelar a sua vontade. Não desanime de orar, seja pelo seu filho, seja pelo seu esposo, seja pelo seu pai, pelo seu irmão. Não canse de orar.
mesmo que passem 5, 10, 15, 20 anos. Porque não há coração endurecido que não possa ser quebrantado pelo Senhor. Não há coisa difícil ao Senhor. Deus salva quem Ele quer. O texto fala que, olhando para o capítulo 22, 26, Paulo vai falar que era cerca de meio-dia. O evento, o encontro se dá cerca de meio-dia. Imagina como estava a luz do sol. Mas ainda assim, a pessoa de Jesus diante de Paulo, aquela luz como que o cegou. Foi uma luz que ofuscou a luz do sol. Foi mais forte e brilhante do que a própria luz do sol. E a voz dizia: Saulo, Saulo. Uma expressão extremamente pessoal. Você lembra de Jesus falando: Marta, Marta, estás inquietas e te preocupas com muitas coisas. E aqui ele diz: Saulo, Saulo, eu te conheço. Eu estou te vendo. Uma expressão que demonstra essa pessoalidade, essa proximidade. E ele diz: por que tu me persegues? Veja aqui essa união de Cristo com a sua igreja, do corpo com aquele que é o cabeça. Perseguir os cristãos, perseguir os discípulos de Cristo, equivale a perseguir o próprio Cristo. E Jesus diz a ele: por que você me persegue? A Revista e Corrigida, ela vai trazer aqui uma expressão: duro é para ti recalcitrar-te contra os aguilhões. Dura coisa. É você se rebelar, é você lutar contra aquilo que eu estou fazendo na sua vida. Meus irmãos, Deus já estava agindo na vida de Saulo. Ele ouviu o testemunho de Estevão, quando apedrejado, descreveu a visão de ver o céu aberto e Jesus à direita de Deus. Ele viu o testemunho de crentes que eram ali incitados a blasfemar contra Deus, a negar a fé, e muitos deles perseveravam e mantinham a sua fé. E todas essas experiências e situações eram uma forma e uma maneira de Deus estar falando ao coração de Paulo. A ideia de recalcitrar contra os aguilhões. Nos carros, nas carroças ali, quando o boi era açoitado com chicote, ele respondia com um coice. E um coice que tinha um potencial de fazer muito estrago naquela carroça. Então, na parte de trás ali, dos bois, né, bem na frente da carroça, eram colocados aguilhões, para que quando ele viesse com a brutalidade do coice, ele fosse ferido pelos aguilhões. E assim ele maneirasse. E aqui Deus, ele é como se fosse um domador de touro bravo. E Paulo é essa fera indomável, aparentemente. Ele vai dizer lá no capítulo 26, Senhor, que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Ele sai de Jerusalém com um plano definido, com um propósito definido. Mas o Senhor decide encontrá-lo, persegui-lo, resgatá-lo. E agora Paulo, ele muda o seu discurso. Senhor, que queres que eu te faça? Atos 22, verso 10, ele vai descrever isso. A mudança do coração, a mudança de prioridades. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então eu perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te e entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer.
que farei, Senhor? Irmãos, quando a gente é transformado pelo Evangelho, tem que ter uma mudança na nossa vida. Tem que ter uma mudança. Porque o Evangelho, ele transforma o homem. A salvação de Deus transforma o homem. Não é apenas rasgar um escrito de dívida, não é apenas garantir o acesso à entrada aos céus, ao reino de Deus, mas essa salvação de Deus vem para transformar o homem. E aquele Paulo que sai de Jerusalém como um boi indomável, uma fera, uma besta, cheia de ira e ódio, pronto a atacar ali suas vítimas, ele entra em Damasco como um cordeiro, cego, sendo guiado pela mão ali dos seus companheiros, e ele chega em Damasco manso, dizendo: Senhor, o que queres que eu faça? Ocorre uma transformação. Aquele homem, ele foi derrubado. Deus o derruba. Deus o quebra. Para fazer dele um novo homem. Para fazer dele um instrumento nas suas mãos. Será que você tem resistido à vontade de Deus? Será que você tem recalcitrado contra os aguilhões? Contra a voz do Senhor na sua vida? Contra aquilo que é a vontade dele para você? Será que você faz de conta que não entendeu ainda aquilo que Deus quer de você como pai, como esposo, como esposa, como mãe, como filho que deve obedecer e honrar o seu pai e a sua mãe? E não apenas obedecer naquilo que você concorda, naquilo que você acha que é justo, razoável. Quando a palavra diz: honra teu pai e tua mãe, sem exceções, sem cláusulas, sem condições. E você sabe disso, conhece esse versículo, mas ainda assim no seu coração tem uma atitude de rebeldia, de rebelião contra os seus pais. Você está em rebelião primeiramente contra Deus, contra aquele que deu na sua palavra esse mandamento. E quando a gente se rebela contra Deus, a gente se insubordina contra a vontade de Deus, que dirá contra a vontade do pai e da mãe? Tome cuidado, porque a palavra de Deus diz que aquele que muitas vezes é repreendido, em Provérbios, pode chegar um momento onde ele vai ser quebrado, quebrantado, às vezes sem que haja cura. Que não tenhamos o nosso coração endurecido contra Deus e contra a sua palavra. Mesmo como crentes que conhecemos a palavra de Deus, às vezes nós permitimos que o nosso coração se endureça em áreas da nossa vida que precisam de mudança, de transformação. Ao invés de falarmos como Paulo: Senhor, que queres que eu faça na minha casa? Que queres que eu faça no meu casamento? Que queres que eu faça nesse meu namoro? Que queres que eu faça aqui na minha universidade, no meu colégio, no meu local de trabalho? Que queres que eu faça nessa situação? Quando você estiver atravessando uma situação de dificuldade, de conflito, e você não souber o que fazer e como agir, ore assim: Senhor, que queres que eu faça? Busque essa direção de Deus. Não seja como um boi teimoso, como uma mula, como o salmista vai dizer, mas que nós possamos ser sensíveis à voz e ao comando do nosso Senhor. Nós vemos aqui um outro homem, não mais respirando ameaças e morte, mas perguntando agora ao Senhor: o que queres que eu faça? Paulo é transformado por essa salvação. Deus aparece então a Ananias. E aqui vem uma outra lição. Na história da igreja, na história das missões, Deus não faz a sua obra apenas através de homens excepcionais, homens que vão obter reconhecimento e destaque como Paulo. Mas Deus usa Ananias. Quem era Ananias?
E depois aqui de Atos, aonde vai aparecer mais Ananias no Novo Testamento? Ananias ele é descrito aqui como um discípulo, um simples discípulo. Mas Deus realiza a sua obra nesse mundo através de pessoas comuns, anônimas, como eu, como você. Não precisa ser uma pessoa cheia de dons, de talentos, de habilidades, de currículo, para ser usado por Deus. Basta ser um discípulo. Alguém que ouve e obedece à voz do Senhor. No reino de Deus, há lugar, espaço e trabalho para todas essas pessoas. Dos mais notáveis, há aqueles que vão passar pela história de maneira anônima, mas não aos olhos de Deus. E o texto diz que numa visão, Ananias responde: eis-me aqui, Senhor. E aí vem a ordem. Vai a tal rua, procura tal homem, Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Ananias responde: Senhor, tem certeza? É isso mesmo? Eu tenho ouvido, Senhor, a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele meio que estava querendo informar a Deus, né? Aí Deus: eu também ouvi dizer, também conheço, né? Mas é isso mesmo, Senhor? Às vezes Deus nos dá ordens e orientações que não são tão fáceis de ser cumpridas, não são tão agradáveis. Ananias aqui, ele meio que reluta inicialmente. Ele confirma com Deus: a ordem é realmente essa? É isso mesmo que o Senhor quer? É para esse leão, para essa fera que o Senhor vai me enviar? Mas Deus diz a ele: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E assim Ananias vai. Depois dessa relutância inicial, depois de querer informar a Deus quem é Paulo, ele vai. E Paulo de fato foi transformado e convertido por Deus, meus irmãos. Ele estava em oração e jejum. Ele estava ali aguardando o direcionamento de Deus. Deus ouviu a oração dele. Quando Deus diz a Ananias, né? Pois ele está orando. Deus estava ouvindo as orações de Paulo. E Deus responde à oração de Paulo ao enviar Ananias. Ananias vai até ele e diz: Saulo, irmão, o Senhor me enviou. E veja, nós tivemos ali um evento excepcional. O Senhor ressurreto aparece ao meio-dia diante de Paulo. Fala com ele. E agora nós temos um evento totalmente ordinário e comum. Um homem simples e comum vem até ele e dá instruções e direcionamento acerca da vontade de Deus. Então Deus pode agir tanto em eventos extraordinários, como ele age na maioria das vezes em situações comuns, contatos pessoais, conversas pessoais. E às vezes Deus usa a sua vida, a sua palavra, o seu testemunho na vida de outra pessoa. Deus usa tanto aquela situação quanto esta. E ali Ananias fala: Saulo, irmão, estamos preparados para receber na igreja essas pessoas que parecem inimigas do Evangelho? A igreja está preparada para receber essas pessoas? Veja que lá em Jerusalém, quando Saulo chega, a princípio ele não foi bem recebido. As pessoas fugiam, evitavam. Na rodinha onde ele chegava, aquele círculo de pessoas rapidamente se dissolvia, se espalhava. Até que ali Deus levanta Barnabé, que vai acolher, que vai apresentar, que vai levar Barnabé, que vai levar Paulo para
dentro do círculo dos apóstolos e dos discípulos. A igreja tem que estar preparada para receber as pessoas que Deus trouxer a ela. Não importando a vida pregressa, o histórico. Aqueles que o Senhor trouxer ao nosso meio para ouvir a palavra, para ser edificado, fortalecido aqui, nós temos que aprender e saber receber essas pessoas. Nós temos que tomar cuidado com as nossas convicções prévias, conceitos prévios, pré-formados. O texto vai dizer que Saulo recebe o Espírito Santo. Todo crente tem o Espírito Santo. Ele vem habitar em nós. Ele foi convertido e salvo. Ele foi batizado. Ele está se identificando com Cristo, ele está se identificando com a igreja. Ele está se identificando com aqueles a quem ele perseguia. No batismo nós nos identificamos com Cristo, mas nos identificamos com esse povo, o povo de Deus. Não dá para você ser crente na sua casa. Não dá para você falar que você quer o noivo, quer Cristo, mas não quer a igreja, não quer a noiva, não quer esse povo. Às vezes esse é um discurso que vem de um coração empedernido, endurecido, que não quer abrir mão dos seus pecados, das suas convicções, que não quer ser pastoreado, que não quer ser exortado, que não quer ter a tarefa de servir ao próximo, de servir ao outro. Talvez alguém que foi ferido, magoado e não tenha disposição de perdoar. E assim fica com esse discurso: eu não preciso da igreja para ser salvo, eu não preciso da igreja para servir a Deus. Quando meu coração estiver pronto, eu vou. E assim a pessoa se afasta da igreja. Ela mesma se exclui do povo de Deus. Mas o texto fala que Paulo, ele foi batizado. Ele se identificou com Cristo e com o seu povo. E ele passou a andar com o povo de Deus. Ele passou a andar com os discípulos de Cristo. E como outra evidência dessa transformação na vida dele, o texto vai dizer que ele passa então a pregar a Jesus como Filho de Deus, nas sinagogas de Damasco, em Jerusalém. E aqui mesmo nesse capítulo 9, tão recente ainda da sua conversão, aquilo que Deus diz: eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome, ele já começa a provar e experimentar. Não vai passar muito tempo para ele saber o que é sofrer pelo nome de Cristo. Já em poucos dias, quando ele começa a pregar e apresentar Jesus como Filho de Deus, já se levantam ali pessoas querendo a sua morte e tirar-lhe a vida. Verso 23, decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida, isso em Damasco. Quando ele vai para Jerusalém, verso 29, falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Seguir a Cristo, meus irmãos, envolve sofrer por Cristo. Paulo vai dizer em Filipenses que aqueles que quiserem viver uma vida piedosa, temente a Deus, vão padecer perseguições, sofrimento. Isso está no conjunto da obra, está no pacote. Mas sabe o que chama a nossa atenção aqui? Assim como Paulo vem passar por perseguição e sofrimento, a igreja de Jesus estava passando por perseguição e sofrimento. E Paulo era um desses algozes, desses perseguidores da igreja. Mas Deus sabia o que a sua igreja estava enfrentando. Deus conhecia o sofrimento, a perseguição, e por isso ele vai ao encontro daquele que era um grande problema. Era uma pedra no sapato da igreja. E aquele que era um grande problema veio a se tornar uma grande bênção. Você tem alguém na sua vida, na sua casa, no seu trabalho,
ou na igreja que trabalha com você, que parece um grande problema, ore por ele. Ore por essa pessoa. Peça a Deus que coloque a sua mão de poder e graça sobre essa vida. Esse familiar, esse colega de trabalho, esse irmão, seja quem for, ore. Porque Deus pode transformar este que você considera um grande problema, numa grande bênção. Você não precisa levantar a sua mão e agir contra essa pessoa, tratar mal essa pessoa, ser rude com essa pessoa, mas ore por ela. Interceda por ela. Deus vê as lutas e sofrimento do seu povo, e Ele transforma aqueles que são grandes problemas em grandes bênçãos. E a primeira bênção que essa pessoa vai estar sendo e fazendo na sua vida, é que ela pode, através daquela situação, te levar a orar mais. Por causa daquela pedra no meu sapato, daquela situação que me incomoda, aquela situação desagradável que eu não tenho controle, eu passo a orar mais e buscar mais a Deus. Essa pessoa já começou a ser bênção na sua vida. De uma maneira que você não imaginava, ela já está te levando para mais perto de Deus, para depender de Deus. A igreja tem paz e é edificada, verso 31. Temendo ao Senhor, e no consolo do Espírito Santo ela cresce. Então, meus irmãos, a salvação pertence ao Senhor. Vimos isso nos samaritanos, vimos isso no eunuco etíope, vemos isso aqui na vida de Saulo, vamos ver isso em Cornélio, o gentio, Atos 10. A salvação pertence ao Senhor, Ele salva quem Ele quer. Não existe coração ou vida perdida para Deus. Não existe pessoa difícil demais para o Senhor. Por isso não desista de orar, de interceder pelos seus queridos, pelos seus familiares, pelos seus amigos. Segundo ponto, a salvação de Deus transforma o homem. Ninguém pode ter um encontro com o Senhor, um encontro com o Evangelho, com a graça, com o amor de Deus e ser o mesmo. Continuar do mesmo jeito, nada mudou. Algo tem que mudar. Saulo foi transformado. Vimos aqui o que mudou na vida dele. E a pergunta é, o que mudou na sua vida? Desde a sua conversão. Desde o dia em que você teve esse encontro com Cristo, o que mudou na sua vida? Saulo recebeu uma missão. Deus tinha um propósito para ele. E assim Deus tem uma missão, um propósito para cada crente. Ninguém é chamado para ser parte da família do povo de Deus e ficar de braços cruzados sem ter o que fazer. Você é chamado para ser testemunha. E o que você tem feito por Cristo e pela obra de Deus? Você tem se envolvido? Você tem participado do avanço do reino de Deus nessa terra? Aonde Deus te coloca, você ali se posiciona como um cristão, comprometido com o Evangelho? Mesmo que isso tenha um preço, um prejuízo. Na família da fé, você se envolve da obra de Deus, com os dons e talentos que Ele te deu, com os recursos que Ele te deu, e você participa do avanço e do crescimento dessa obra. Aquele que é transformado, como Paulo foi, entende que tem uma missão, entende que tem algo a fazer pelo reino de Deus, e não apenas a receber, a pedir, a esperar, me abençoa, me dá. Você não está nessa família, nessa igreja apenas para ser abençoado e apenas para receber, mas Deus colocou você aqui para você ser também uma bênção. Por isso, ore a Deus, para que você entenda, para que você se disponha, para que você seja usado por Deus. Deus usa homens como Paulo,
Mas Deus também usa homens como Ananias, como eu, como você. A gente só precisa ouvir a voz de Deus. A gente só precisa obedecer a voz de Deus. A gente só precisa deixar as nossas desculpas, as nossas justificativas de lado. Como Ananias estava ali, Senhor, tenho ouvido quem é esse camarada, ele é um homem perigoso, ele tem assolado a tua igreja. E ele estava ali tentando escorregar. E Deus diz, vai. Vamos deixar as nossas justificativas, as nossas desculpas. Chama outro, Senhor, manda outro. E vai, levanta, vai, faz, ajuda, apoia, participa. Quando o seu nome foi indicado a concorrer, seja numa eleição de uma sociedade interna, aceite. Quando o seu nome foi indicado a uma eleição para o oficialato, aceite. Deixe que a vontade de Deus seja manifesta. Se de fato Deus está te levantando para aquela obra, Ele vai te confirmar. E se Ele te chama, Ele vai te sustentar, te dar sabedoria, te dar condições. Mas se você já vem com as suas desculpas, justificativas, chama outro, não estou preparado, estou muito ocupado. E assim vão passando os anos, e assim vão passando as décadas, e você continua sentado no banco, sempre com as suas desculpas. E o que Deus está dizendo é que esse evangelho transforma a nossa vida, nosso caráter, mas nos transforma também para uma missão, nos transforma para uma obra. E nessa obra, Deus usa os notáveis como Paulo, mas Deus usa os comuns e anônimos, como Ananias, eu e você. Portanto, deixando de lado nossas justificativas e desculpas, vamos ouvir a voz do Senhor. Vamos obedecer a voz do Senhor. Que não seja necessário Ele nos derrubar, como Ele derrubou a Paulo. Que não seja necessário Ele nos ferir, como Ele feriu a Jacó naquela luta. Que nós possamos ouvir mansamente a voz de Deus e dizer, Senhor, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E agora eu quero que você ore. Quero que nós oremos pela nossa vida, pelo cumprimento da nossa missão. Aquilo que Deus tem colocado diante de você, que só você pode fazer, e que talvez você tenha fugido, tem declinado. Ore pela sua vida. Ore por familiares, pessoas que você conhece, que precisam do Senhor. Pessoas que aparentemente são de um coração intransponível. Mas ore agora por esse ente querido, por essa pessoa amiga. Porque se Deus salvou a Paulo, Ele pode salvar qualquer um. Senhor, nós te agradecemos, porque a salvação pertence ao Senhor. Do começo ao fim, ela é obra tua, que não depende do nosso esforço. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor salva quem o Senhor quiser. O Senhor salva aquele que o Senhor decide salvar. O Senhor é soberano. E nós intercedemos aqui por entes e pessoas queridas, amigas, que precisam da tua graça, da tua salvação. Famílias que estão sendo despedaçadas. Jovens que estão se perdendo na droga, na promiscuidade. Tem misericórdia dessas pessoas, Pai. Alcança esses corações com quebrantamento, com salvação poderosa. Senhor, nós também oramos pela nossa vida.
Nós que fomos alcançados por essa salvação. E talvez estejamos negligentes no que diz respeito a essa transformação de vida. Conhecemos a tua palavra, conhecemos a tua vontade, mas o nosso coração está endurecido em determinadas práticas e pecados que não abandonamos, onde não nos conformamos com a tua vontade. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa e nos liberta desses pecados, dessa teimosia, desse endurecimento do nosso coração. Que o Senhor complete a tua obra, a tua boa obra em nós, de santificação. Que o Senhor nos dê coragem para assumirmos a nossa posição dentro do reino de Deus, dentro da tua igreja, na obra do Senhor. Que nós não venhamos apenas contemplar os outros servindo, os outros trabalhando, os outros sendo usados por ti, mas que nós também tenhamos essa experiência de ser um instrumento nas tuas mãos, de ser usado pelo Senhor, para de alguma forma contribuir e ajudar nessa obra que é tua. Que nós possamos abrir mão das nossas justificativas e desculpas, e dizer: Senhor, que queres que eu faça? Que assim, Pai, o Senhor levante jovens, adolescentes, homens, mulheres, como instrumentos de bênção nas tuas mãos, para que assim o teu evangelho, o teu reino possa se expandir e alcançar outros e outros e outros. Abençoa assim o povo que aqui se reúne, a tua igreja, a segunda igreja. Que ela não venha se acomodar, que ela não venha ficar ensimesmada, se achar que já alcançou tudo aquilo que o Senhor tinha para nós. Mas que como igreja e povo de Deus, nós possamos sempre estar atentos e alertas e perguntando: Senhor, o que o Senhor deseja que nós façamos como igreja? Que assim o Senhor nos use, o teu povo, a tua igreja, cada um de nós individualmente também, para a honra e para a glória do teu nome. E em Cristo Jesus nós oramos. Amém.